Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam firmes aí nos seus estudos. Esse é o nosso último vídeo a respeito dos temas do primeiro semestre e nesse vídeo a gente vai falar sobre as lentes esféricas, tá? Eu começo mostrando para vocês o perfil, né, ou os perfis das lentes que a gente vai estudar. Lembrando que todas elas são esféricas, então são construídas a partir de superfícies esféricas. E você tem um conjunto de três lentes que são chamadas lentes de bordas finas, né? A lente biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa, são essas aqui. Lembrando que você está vendo de lado, né? A lente estaria aqui, você está vendo ela de lado, a borda dela. E aqui são as lentes de bordas grossas. Então, a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava. Você não precisa memorizar você não precisa, não você não precisa memorizar, mas quando você for desenhar, por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa representação, você não precisa fazer o desenho de uma lente biconvexa, plano-convexa. O que importa é que você reconheça o comportamento óptico delas. Essas lentes aqui que têm bordas finas, se elas estiverem imersas no ar ou em qualquer meio menos refringente do que o material que a constitui, elas têm comportamento óptico convergente. Lembrando que comportamento óptico convergente é pegar um pincel de luz e fechar, certo? Fazer com que ele sofra esse desvio no sentido de convergir para um ponto, beleza? As de bordas grossas, se estão imersas no ar, apresenta comportamento óptico divergente, ou seja, abrem um pincel de luz, certo? Se você inverter e colocar essas lentes em um meio mais refringente do que o material que as constitui, aí você também inverte o comportamento óptico. Mas esse é o caso que mais é usado, né? Tudo bem? Então, vamos agora para as propriedades e para mostrar para vocês as propriedades, eu vou para um daqueles simuladores que a gente usou em aula. Vocês lembram deles? O link está lá no Canvas, inclusive, né? Se você quiser, pode pegar e também fazer esse procedimento. Bom, então aqui a gente até já tem a formação da imagem, mas eu vou aproveitar para mostrar as propriedades principais. Eu nem vou mostrar, nesse simulador não tem a propriedade do ponto antiprincipal, mas eu comento com você como é que ela é. Então é assim, né, gente? É, se um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal de uma lente, esse é o eixo principal, né? Lembrando que o eixo principal contém 5 pontos. Esse aqui é o nosso centro óptico, é um ponto bem no miolinho da lente. A uma certa distância f, que é a distância focal, você tem dois focos, beleza? Foco imagem e foco objeto. Esse aqui e esse aqui. E na mesma distância, você tem os pontos antiprincipais também, um de cada lado, também uma imagem e outro objeto, certo? Então, se um raio de luz incide paralelamente a esse eixo principal, ele refrata, ou seja, passa para o outro lado da lente, passando pelo foco. Então, ó, chega paralelamente e refrata para o foco. Se o raio incide passando pelo foco, ele refrata paralelamente. Aquela ideia de reversibilidade é uma mesma propriedade, mas dois sentidos de propagação opostos. E a propriedade que eu acho mais legal é essa do centro óptico, que você nem precisa desviar a sua régua enquanto está fazendo o desenho. Né? Você mira do ponto mais alto do objeto para o centro óptico e traça de um lado para outro sem sofrer desvio. A propriedade do ponto antiprincipal eu não vou desenhar, tá? Você não precisa dela necessariamente para fazer as imagens, mas é assim, ó. Se o raio de luz chega passando por um ponto antiprincipal, ele refrata passando pelo outro ponto antiprincipal, tá bom? Muito bem. Isso é para lente convergente, né? Para a lente divergente, as propriedades têm a ver, ou duas propriedades têm a ver com os prolongamentos dos raios de luz, não com os raios propriamente ditos. Então, um raio que chega paralelamente ao eixo principal, ele refrata apontando para o foco. Então, quando você está fazendo o seu desenho, você desenha aqui bonitinho, né? Batendo na lente. Aí você posiciona essa sua régua
entre o ponto de incidência e o foco. Alinha esses dois pontos e traça para cá a linha cheia, porque para cá é o raio de fato refratado, e já desenha também o prolongamento desse raio passando pelo foco. O raio que chega com um prolongamento passando pelo foco passa paralelamente ao eixo principal, e esse também legal, ó, do centro óptico passa sem desviar. Como é que eu construo imagem? Quando a lente é convergente, eu prefiro que você faça só esses dois aqui. Eu acho que para a lente esses dois sempre caem muito bem. O raio que chega paralelamente ao eixo principal refrata para o foco e o do centro óptico. Ó. Se você varia a posição do objeto, a gente percebe que a imagem também varia de posição. Né? Ó, em cima do anteprincipal ela fica de mesmo tamanho, entre o anteprincipal e o foco ela fica maior, e nessa região ela sempre é real, né? Porque essa imagem é invertida, toda imagem invertida é real. Quando a gente coloca o objeto bem em cima do foco, a imagem fica imprópria. Deixa eu acertar, ó. Essa aqui é a imagem imprópria, tá bom? E entre o foco e o centro óptico, a imagem fica virtual, direita e maior. Esse é o caso que a lente é usada como lupa. Lembra também dos exemplos que eu dei na aula para as outras situações. Para a lente divergente, ó, desenha a partir do objeto o raio que chega paralelamente e refrata apontando para o foco e o que chega no centro óptico. O prolongamento desses dois raios determina a posição da imagem. E aí, gente, imagem em lente divergente, ó, sempre é virtual, sempre é direita e sempre é menor do que o objeto, independentemente da posição na qual esse objeto esteja. Então, lente convergente produz imagens muito diversas, de vários tipos, né? 5 diferentes. E quando você tem a lente divergente, sempre é o mesmo tipo de imagem, tá bom? Training, viu? Olha, uma coisa que é importante que você faça é pegar cada uma dessas posições que foram indicadas e você fazer o desenho. Não adianta só olhar o vídeo e achar que já é suficiente, porque não é, tá bom? Agora, voltando para a nossa apresentação, a gente finaliza falando do estudo analítico. Estudo analítico, essa inclusive é uma apresentação que eu mostrei para vocês na aula, né? Tá no Canvas. Você tem as equações para aprender, equações, interpretar o que significa cada uma das simbologias, né, da equação e também cuidar com os sinais, né, gente? Então vamos lá. Ó. Lembrando, essa situação, por exemplo, ó, objeto aqui, imagem aqui, tudo bem? Conseguiu identificar? Ó, objeto e imagem, certo? Lente convergente, objeto e imagem, lente divergente. Lembrando que assim que a gente simboliza uma lente convergente, assim uma lente divergente. P, abscissa do objeto, ou seja, tem a ver com a distância entre o objeto e a lente. P', imagem, né? Abscissa da imagem. E F minúsculo, abscissa focal. Para essas três grandezas, a regra sempre é: se o elemento que você está estudando, objeto, imagem ou foco, for real, a abscissa é positiva. Né? Então, por exemplo, aqui o objeto real, o objeto sempre é real, tá? Então P sempre é positivo. Pelo menos no estudo que a gente está fazendo agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa imagem é real, é invertida, né? E o pelinho é positivo. Essa imagem é virtual, o pelinho é negativo. Lente convergente, F positivo. Lente divergente, F negativo. Beleza? E as ordenadas têm a ver com as alturas, tá? Então, O para a ordenada do objeto e para a ordenada da imagem. Tomando cuidado de que aqui a convenção de sinais é diferente. Assim, ó, quem está para cima do eixo principal tem ordenada positiva, para baixo do eixo principal tem ordenada negativa. Beleza? Cuidado que você tem que tomar não inverte as convenções de sinal, porque essa imagem é invertida e real. Se é real, a abscissa é positiva, mas se é invertida, a ordenada é negativa. Cuidado, organiza bem isso na tua cabeça, tá? Cuidado para não confundir uma com a outra. Muitos erros que a gente vê em exercícios de estudo analíticos são referentes a sinais equivocados. Muito bem. Dominado isso, é bom que você treine bastante. Vamos para as equações.
Então, você tem as equações, ou a equação dos pontos conjugados, também chamada de equação de Gauss. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Muito cuidado, porque essa equação envolve soma ou subtração de frações. A equação da vergência, 1 sobre f, tomando cuidado de que f tem que estar em metros e a vergência em dioptrias. Essa vergência é o que no popular a gente chama de grau de uma lente. E as equações do aumento linear transversal. Ou o aumento pode ser calculado como I sobre O, ou menos P' sobre P, e juntando essas duas equações, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Uma outra equação que eu quero lembrar para vocês a respeito do aumento é aquela última equação que eu mostrei para vocês na aula. Até vou escrever agora porque ela é bastante útil, né? Que o aumento é igual a F dividido por F menos P. Então, você também pode usar essa equação, e a vantagem dela é que você determina o aumento sabendo a abscissa focal e a abscissa do objeto, sem precisar determinar nenhuma, ou sem precisar conhecer nenhuma característica da imagem. Lembrando que todas as vezes que você conhece uma grandeza e sabe o seu sinal, quando você faz a substituição numérica na equação, você também tem que carregar junto o sinal. Quando aqui tem a equação menos P' sobre P, não significa que o P' é negativo, significa que você vai pegar o oposto dessa fração. Então, se o P' for negativo, ficaria menos o valor que ele tiver dividido pelo P. Tudo bem, gente? Essas equações, muito importante que você treine, refaça todos os exercícios que a gente fez até agora, porque é aqui onde aparece a maior dificuldade do estudo das lentes, porque aqui você tem que interpretar o enunciado, tem que corretamente interpretar os sinais, tem que resolver corretamente a equação algébrica, então tem mais possibilidades de equívocos, tá bom? Mas faça tudo bonitinho, refaça suas provas, refaça suas tarefas e capricha nesse roteiro, tá bom? Bons estudos, pessoal!